Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco em mais esse dia de estudo e de aprendizado do Evangelho, dentro desse esforço que nós temos feito. E hoje nós vamos estudar dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item de número 18, que tem por título Bem e Mal Sofrer. O capítulo 5, meus irmãos, é um dos capítulos mais extensos do Evangelho. Ele é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo esse extremamente consolador, esclarecedor para nós. Não é à toa que é um dos primeiros que Kardec posicionou no Evangelho, porque o Espiritismo, ostentando o título de o Consolador Prometido, acima de tudo nos consola. Ou seja, nos esclarece nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E esse capítulo, a todos aqueles que sofrem, e que praticamente somos todos nós, por sofrimentos, por naturezas e por situações diferentes, encontramos nesse capítulo muito consolo, muita instrução, muita explicação para aquilo que até então para a gente não se explicava ou não se justificava. A gente passa a compreender tudo com mais propriedade. E é interessante que esse capítulo se inicia com algumas citações trazidas do Evangelho do Cristo, especialmente aqui dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, onde Jesus dizia: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E mais adiante: Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Ou seja, meus irmãos, Jesus promete para a gente um consolo, uma alegria, uma aventura àqueles que sofrem na terra. E aí a primeira pergunta que nos vem, ou a primeira dedução que a gente faz é a seguinte: será que então todos os que sofrem hão de receber essa aventura, esse amparo, essa alegria vinda das promessas do Cristo? E aí a gente é quando a gente inicia esse capítulo, esse item de hoje, o item 18, nos dizendo assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ou seja, a instrução dos Espíritos que a gente tem, que é uma mensagem de Lacordaire, que está sendo lida e estudada hoje, ditada em Havre no ano de 1863, começa nos dizendo que essa promessa do Cristo não nos atinge a todos, porque o sofrimento é algo que nos nivela, de diferentes naturezas, de diferentes intensidades, mas não há quem passe pelo mundo imune, isento, sem qualquer cota de sofrimento. E aí a gente vai compreender como que esse consolo do Cristo nos chega, àqueles que estão sofrendo. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, meus irmãos, a gente começa a observar o seguinte: o sofrimento é uma bênção que nos traz consolo, que nos traz alegrias no futuro, desde que adequadamente suportado. Desde que a gente saiba sofrer com resignação, com fé, com espírito de compreensão de que Deus não nos faz nada que não seja algo que a gente precisa, que a gente merece, e que todo sofrimento tem uma grande lição educativa na nossa vida. Tanto é que, na sequência, Lacordaire nos fala: a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta.
É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Se eu duvido da bondade divina, que mesmo nos instantes mais intensos do sofrimento está presente, está conosco, e que tem na dor, no sofrimento, um instrumento do nosso aprimoramento, da nossa edificação, quando a minha fé vacila, quando eu então duvido da presença e da bondade de Deus, muitas vezes, meus irmãos, aí o sofrimento deixa de ter o seu papel educativo, o seu papel de auxílio. Porque nessas ocasiões ele dá campo a quais sentimentos? Ao desânimo, à revolta, ao desespero. E aí os desequilíbrios se sucedem. As dificuldades tornam-se maiores. O fardo fica mais pesado. Tanto é que na sequência ele nos fala: ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Para começar a ilustrar o nosso estudo de hoje, nós trouxemos uma página breve do livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é um livro biográfico escrito por Ramiro Gama, contendo passagens, episódios da vida do Chico que são maravilhosos. E em uma das páginas, consta aqui, meus irmãos, uma página que o Chico recebeu de Neio Lúcio, que ficou intitulada como sendo Palavra aos Enfermos. Vejamos o que Neio Lúcio comenta para a gente. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que a transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos, ou seja, em lodaçais de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão, à revolta. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior. Quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele e a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Então, essa página inicial de Neio Lúcio demonstra para a gente como o quadro que ele se depara constantemente no mundo espiritual. Ou seja, tem enfermos e enfermos. Aqueles que acertaram enfermidades tidas por longas, até pouco tempo na terra, e incuráveis,
como a tuberculose e mesmo a lepra, atualmente denominada hanseníase, ele encontrava esses enfermos em duas situações opostas no mundo espiritual. Uns trazendo consigo verdadeira claridade interior. Por quê? Porque souberam compreender a vontade de Deus na enfermidade, como um processo de reajuste da alma, como um processo de redefinição de valores, de repensar posturas, de combater dentro de si vícios, dificuldades que traziam de toda ordem, ao passo que ele encontra também criaturas, irmãos nossos, que passaram pelas mesmas enfermidades, mas numa situação espiritual completamente oposta. De quê? De trevas, de dificuldades, porque receberam a dor, receberam o sofrimento e não souberam lidar com ele. Reagiram como? Com revolta, com desespero, com falta de paciência, com raiva, entornando isso em torno das pessoas que estavam à sua volta, sem compreender que em tudo está presente a vontade divina. E aí, meus irmãos, construíram para eles quadros de sofrimento ainda maiores. E aquilo que seria um quadro passageiro, porque sempre é um quadro passageiro, permaneceu neles o desequilíbrio, a revolta, o tormento que eles próprios criaram com o inconformismo, com a vontade de Deus, diante do inconformismo, diante das circunstâncias. Pois bem, ultrapassada essa leitura da página de Ney Lúcio, nós nos lembramos então de uma página belíssima, de uma criatura que ilustra para a gente o que é sofrer com resignação. O que é difícil, meus irmãos. Nem sempre nós conseguimos isso de uma hora para outra, de um dia para o outro, ou numa única experiência. Muitas vezes a construção da resignação, da fé, da confiança, da paciência, ela é gradativa, ela se dá com acertos e erros, com tropeções e tornamos a levantar, até que a gente vai construindo, né, essa postura absolutamente abençoada dentro de nós e que nos dá uma condição espiritual totalmente diferente. E, por consequência, um clima de paz, de alegria e de serenidade também muito diferentes. Nós nos lembramos de um exemplo de uma criatura muito amada por todos nós, muito venerada, muito querida, mas que muitos, dentro da nossa tradição cristã, católica, né, do que a gente herdou dos familiares, ou que a gente vê à nossa volta, não temos os detalhes, as minúcias, os pormenores do esforço e das lutas que ela empreendeu para construir dentro de si essa postura de resignação. Quantos detalhes, quantas lutas foram enfrentadas? Nós estamos dizendo, meus amigos, da nossa querida Maria Santíssima, da Mãe do Cristo, que é a nossa mãezinha do céu. Há uma página belíssima, que nós vamos então passar a ler e comentar, que foi ditada por irmão X ao Chico, e ela está presente na obra Lázaro Redivivo, é a lição de número 2, intitulada A Escrava do Senhor. E também está presente nesse livro, chamado No Roteiro de Jesus, que é uma compilação das lições de irmão X, nas quais o Cristo é personagem. Nas diversas obras que irmão X ditou pelo Chico, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Lázaro Redivivo, Contos dessa e de outra vida e outras mais, em todas as lições onde Jesus participa da mesma, onde irmão X pesquisou nos arquivos da espiritualidade passagens em torno do Mestre, foi feita uma compilação nesse livro, e organizado por Gerson Simões Monteiro. É uma obra interessantíssima, ou seja, todas as lições de irmão X a respeito de Jesus, com exceção das lições da Boa Nova, porque na Boa Nova todas o Mestre está presente, mas as demais estão reunidas aqui. Então vamos ver o que irmão X nos conta.
Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Ela então começou a endereçar suas preces a Deus, para que amparasse e poupasse seu filho. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos, sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou daí a poucas horas para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. Ou seja, veio a detenção inicial, ele veio trazendo a notícia para Maria, e daí a pouco, daí a algumas horas, João volta dizendo que Jesus estava de fato encarcerado, detido, conforme determinação das autoridades. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação, desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Ou seja, ela pensou na providência de procurar, as autoridades para que o soltassem, explicassem que era um engano e etc. Ao que ela então pensou que, pela sua condição social, isso pouco adiantaria. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Então vejam, meus irmãos, que Maria, embora a resignação que marcava seu coração, ela não era pusilânime. Não lhe faltava energia, não lhe faltavam atitudes, não lhe faltavam iniciativas de maneira a tentar atenuar ou resolver a situação. Então, isso é muito importante a gente perceber nas atitudes dela, porque resignação, paciência, serenidade não deve confundir-se com pusilanimidade, com fraqueza, com falta de ânimo, de coragem, de decisão, de atitude diante das dificuldades que nos visitam. Ou seja, nós devemos procurar meios de atenuar, isso nos é lícito. E o próprio Evangelho, em outras passagens, comenta isso conosco. Tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente atenue o mal, diminua o sofrimento, atenua a enfermidade, os medicamentos, os tratamentos médicos, os recursos disponíveis, nos são permitidos. Agora, quando a gente se depara diante de uma situação que está além das nossas possibilidades, além daquilo que a gente poderia fazer, aí nos compete confiar em Deus, esperar. E é o que vai acontecer com ela. Então tentou com os guardas, não conseguiu ver o filho. Noite alta, velava entre a angústia e a confiança. Mais tarde João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes, estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Então Pilatos, já demonstrando aqui sua atitude dúbia, preocupado com os interesses materiais que ele zelava e que lhe competia guardar, mesmo vendo ali nenhum motivo para a condenação do mestre,
lava as mãos e manda Jesus a análise ao julgamento de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Decidida, abrigou-se num manto discreto, ou seja, pegou um manto, se ocultou e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, ou seja, Maria Madalena já estava junto dela, acompanhando, ajudando, consolando, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro, e como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se, a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Então vejam que interessante, nós não temos esses pormenores nas narrativas evangélicas. Jesus, quando ela ia em direção ao Cristo, quando o mestre ostentava ali a cana suja, a coroa de espinhos e um manto pobre, ela ia em direção a ele quando Jesus, com um olhar, como que às vezes um olhar diz muito, ainda mais o olhar do mestre, né? Os olhos do Cristo a gente não tem condições de avaliar o que era o Cristo nos olhar. Era algo assim indescritível. E ele então, no olhar mais significativo que já tinha dirigido a ela, num simples gesto, a induziu à prece, à oração e a que não fosse na direção dele. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho o escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda brilhava no alto. A multidão parou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as preces? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Então vejam, meus irmãos, que ela, em horas extremas como essa, hesitava em compreender o que seria a vontade de Deus. Tinha dificuldades em entender quando que Deus se manifestaria para cumprir os seus anseios de mãe, de ver o bem do filho, de ver seu filho a salvo. Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade. Corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Então, a gente conhece muito o Cirineu,
Simão Cirineu, que ajuda o Cristo a carregar a cruz. A própria mãezinha dele tentou fazer o mesmo, mas foi contida pelos soldados. Então ela não poupava esforços e não media consequências para poder amparar o seu filho. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguir Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que, no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel, Abraão, regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe um júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu içado no madeiro entre ladrões. Oh, terrível angústia daquela hora! Por que não ouvir o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvi a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras. Mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, imóvel, Maria recordou a visita do anjo, antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do espírito. De repente, uma força nova e diferente invadiu seu peito, seu coração. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer. Contudo, a vontade celeste alegrava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os pedidos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aqui conclui Irmão X essa página belíssima, mostrando o instante onde a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãezinha do céu, Rainha dos anjos, como menciona Irmão X das palavras do Cristo no livro Boa Nova, compreende a resignação e a vontade de Deus. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então, meus irmãos, muitas vezes na vida, nós estamos diante de circunstâncias que a princípio temos dificuldade de compreender. Que a princípio sofrimentos para os quais nós não encontramos explicações, justificativas, mas é a vontade do Pai. E a gente precisa compreender, não de forma inerte, imóvel, porque nem Maria assim ficou diante do sacrifício do Cristo, mas resignados, porque assim agindo, nós vamos receber o amparo, o consolo, a proteção divina e vamos compreender lá na frente o porquê do sofrimento e porquê que passamos por tudo aquilo que a gente precisou passar. Chegamos, meus amigos, ao fim do nosso estudo de hoje e aproveitamos o ensejo para fazer a nossa prece que o nosso querido Mestre nos ensinou com tanto amor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono da nossa fraternidade espírita, agradecemos ao alto e damos por encerrado nosso singelo estudo dessa tarde, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.